Querido amigo, você que está me acompanhando nessa reflexão, nesse momento, eu te desejo um ótimo dia e que a mensagem de hoje nos ajude a crescer em humildade e capacidade de abençoar os outros, nos tornando encorajadores nestas vidas diariamente. É o objetivo da mensagem de hoje. Nosso texto para meditação está no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 26 até o versículo 30, que vai nos dizer assim: Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O discurso de João Batista foi motivado por dois fatores. Alguns indivíduos estavam questionando a legitimidade do seu batismo e seus discípulos estavam preocupados porque as pessoas começaram a seguir Jesus em vez de seguir a João, como a gente acabou de ler aqui no capítulo 3, no versículo 26. Ante uma tentativa de incentivo à intriga, querendo fomentar a inveja e o ciúme entre João Batista e Jesus, João Batista não se deixou envolver. Muito pelo contrário, ele agiu como pacificador. No cotidiano de nossa vida também é assim para quem exerce cargo de liderança, seja na igreja, seja na comunidade, na sociedade, e eu até diria, seja na sua família. Sempre vai ter esse nível de competição muito alta. Sempre surgirá quem queira promover a discórdia entre as partes. João Batista nos deixou uma bela lição de humildade conciliadora, afirmando: convém que ele cresça e que eu diminua. E com tal atitude, João Batista foi, sem buscar isso, é claro, exaltado, pois em outra ocasião, analisando todos os representantes da velha aliança, Jesus disse: entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas aí depois ele vai complementar lá em Mateus 11:11, que o menor do reino de Deus é maior que João Batista. Você pode estar acompanhando essa reflexão pelo nosso canal YouTube com o título O Maior no Reino de Deus, em que eu vou explicar bem direitinho no passo a passo esse texto de Mateus 11, versículo 11, quando vai ficar ali bem patente que o maior da velha aliança foi João Batista, porque veio preparar o caminho do Senhor, ele também batizou Jesus e ele também vem dar esse tratamento de choque em Israel para que Israel se prepare para receber o Salvador, e João fez isso de forma marcante e triunfante. E agora o texto que Jesus vai dizer é que o menor no reino, inaugurando aqui a nova aliança, será maior que João Batista. E agora nós estamos diante desse conflito que os seus próprios discípulos criaram, e João, de forma magistral, com uma super capacidade de mostrar humildade e conciliação, capacidade para resolver conflito, ele então declara essa frase extraordinária que resume todo o seu ministério: que ele cresça, que Jesus cresça, que ele continue crescendo, que ele chegue aos corações, que ele também consiga transformar a vida daqueles que o buscam.
que Jesus cresça e que eu, aqui João Batista se referindo a ele mesmo, ele diz que eu diminua, que eu continue diminuindo e que Jesus continue crescendo e aparecendo e então cuidando e salvando a humanidade. O objetivo de todo o ministério de João é resumido neste versículo. Ele trabalhou sem cessar para indicar homens e mulheres ao Senhor e fazê-los entender seu verdadeiro valor, como eu já falei anteriormente. Ao fazer isso, João reconheceu que ele precisava manter-se em segundo plano. Pense bem como é difícil alguém com o temperamento de João, com o ministério de João, porque ele veio antes que Jesus, e ele agora abre mão de tudo para que Jesus realmente possa ocupar todos os espaços e que Jesus realmente possa ser o Senhor da história e que ele também possa cumprir a missão, como nós sabemos hoje que Jesus cumpriu, e que João Batista então entra para a história como esse homem que foi capaz de abrir mão da sua glória para que a glória do Cristo aparecesse. Ao fazer isso, João reconheceu que ele precisava manter-se em segundo plano, como eu já falei. Isso aqui não é uma tarefa simples, porque ele estava no primeiro plano o tempo todo, mas chegou uma hora que ele recuou para que Jesus avançasse. Um servo de Cristo que procura atrair atenção para si mesmo pratica realmente uma forma de deslealdade. E aqui vem uma dica que quando João falou tudo isso, né, que ele cresça e que eu diminua, ele não falou com raiva, ele falou com alegria, não falou com tristeza, ele falou com júbilo, porque nós sabemos que ele veio para indicar, para direcionar e para tornar Israel preparado para esse encontro com o Salvador. Ajude os outros a ouvirem mais a voz de Jesus do que a sua própria voz, do que a minha própria voz. Porque temos uma tendência de abafar a voz de Jesus, a glória de Jesus, a caminhada de Jesus, e muitas vezes o que nós desejamos mesmo é que apareça a nossa voz, que também tenhamos a nossa vez e que também possamos marcar. Mas, na realidade, João vai nos ensinar que nós estamos em segundo plano, porque o primeiro plano, esse lugar, Jesus não dá para ninguém, é o seu próprio lugar. É por isso que João, mais uma vez, vai dizer que ele cresça, que ele continue crescendo, que ele avance, que ele alcance os patamares necessários para salvar a humanidade, que eu diminua, que eu vá saindo da história, que eu fique cada vez mais para trás. Que desafio para nós, como líderes, poder glorificar a Jesus e levar o nome de Jesus ao nome que está sobre todo nome e o lugar que está sobre todos os lugares, o lugar dele, o lugar de Jesus, o nome de Jesus e a glória de Jesus. É a reflexão de hoje e é também para nós um desafio de nos colocarmos em segundo plano, especialmente em termos de liderança. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, a reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.